abençoe o pastor Joaquim de Moura, que também está ali, nosso grande amigo. Deus abençoe todos os coristas nessa manhã. Está uma festa linda, maravilhosa. Temos ouvido Deus falar e temos sentido a presença de Deus neste grande trabalho. Podemos louvar a Deus por tudo que está sendo feito aqui. Aleluias. Meus irmãos, eu quero deixar uma palavra em Daniel capítulo de número 3. O pastor não precisa preocupar comigo não, mas ele nos abriu essa oportunidade para deixar uma mensagem para a igreja. Daniel capítulo de número 3, e o versículo 3 até o versículo 6. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 3 até o versículo de número 6. Glória a Deus. Pastor Leonardo, de Patos de Minas, ministrou aqui ontem. Deus abençoe, pastor. Continue abençoando a cada dia e usando daquela forma especial que Deus tem usado. Versículo 3, depois irmãos veio 4, por 5, depois irmãos veio 6. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, presidentes e juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou tentar ser o mais breve possível. O pastor deixou uns 15 minutos, mas vou tentar resumir. Meus irmãos, Daniel foi para a Babilônia, uma terra onde a idolatria imperava, um lugar onde tudo contribuía para que Daniel se envolvesse com o costume daquele povo. Tudo contribuía para que Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel que tiveram seus nomes alterados, eles também se aderissem à adoração que Babilônia tinha o costume de fazer. Os 3 jovens que são citados nessa passagem que nós lemos, eles ouviram, entenderam perfeitamente tudo que foi transmitido, tudo que foi falado, porque a Bíblia diz que o rei levantou uma estátua de cerca de 3 metros de largura, por mais ou menos 25 a 30 metros de altura. Alguns acreditam que era uma imagem de si mesmo, e aquela estátua, ela seria inaugurada, haveria uma grande festa, e todos deveriam dobrar os seus joelhos diante daquela estátua. Nabucodonosor esperava que todos que se reuniram, os prefeitos, os presidentes, os nobres, os grandes, e todos os povos e nações que estavam debaixo
do governo de Babilônia deveriam participar e se curvar. Mas eu acho interessante que o rei, ele disse que o povo deveria adorar, mas ele fez uma ameaça. Ele disse: aquele que não se dobrar diante da estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Aqui nós vemos Satanás fazendo o seu trabalho, aonde muitas das vezes nós atentamos para outras áreas onde ele atua, mas a igreja do Senhor precisa observar algo que Satanás se empenha em fazer com todas as suas forças: é roubar a adoração a Deus. Ele não quer que Deus seja adorado, e para isso ele tenta implantar muitas coisas entre o caminho do homem até Deus. Ele tenta desvirtuar esta atenção para o próprio homem, porque existem homens que querem adoração. Ele tenta desvirtuar para os demônios, para os ídolos e para bens materiais, para o dinheiro, para o próprio corpo, para tantas outras coisas, para que a adoração a Deus não seja perfeita. E nós temos que observar, porque nos dias em que estamos vivendo, nós temos pessoas lançando, na verdade, músicas que se dizem evangélicas ou que são de adoração a Deus, e na verdade o centro da adoração não é o verdadeiro Deus. E a adoração que deveria ser dada a Deus, às vezes ela é incompleta e falta até mesmo o respeito e a reverência ao verdadeiro Deus. Eu me sinto feliz em ouvir esses louvores que temos ouvido nesses dias, porque em momento algum eu ouvi alguém aqui cantando, como às vezes se ouve por aí, chamando Deus de você. Muitos perderam o respeito e a reverência com Deus quando se dirigem a uma autoridade, tratam aquela autoridade com todo respeito, como se verdadeiramente deve ser tratado. Excelentíssimo fulano de tal, meritíssimo juiz, mas com Deus, você. Mas hoje nós estamos aqui ouvindo louvores dizendo: Senhor, aleluia, o Senhor é digno de adoração, o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que nos criou, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aleluias. Mas lá na Babilônia, o povo de Deus estava ali, os judeus estão ali e recebem uma ordem, mas tem 3 jovens que olham para aquela situação. A estátua foi feita, o rei está esperando que o povo adorasse a sua estátua e já estava contando: todo mundo vai adorar. Mas tinha 3 ali, somente 3 fizeram a diferença. Haviam 3 que disseram: nós conhecemos o Deus de Israel, ainda que isso custe a nossa vida, nós não vamos dobrar os nossos joelhos diante dessa estátua, porque nós somente adoramos ao Deus Todo-Poderoso. A ordem foi dada, os instrumentos serão tocados. Era uma assembleia solene, era algo tão bonito, talvez. Vão tocar os instrumentos e todos vão se dobrar e depois vão festejar. Mas os 3 disseram: nós não vamos dobrar. A igreja tem que ter uma firmeza, uma postura. Muitos vão olhar, talvez como naquele dia alguém olhou para os
isso aí? Por que estão desobedecendo? Já é moda, todo mundo vai se curvar, todo mundo vai adorar a imagem, todo mundo vai se prostrar. Por que os três têm que ser diferentes? Mas a resposta para nós é porque a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo não se curva ao que o mundo determina. A igreja de Cristo se curva diante do Deus Todo-Poderoso. Pode chegar um tempo na nossa nação que nós venhamos a ser até perseguidos por causa do nome de Jesus, mas eu acredito que eu estou diante de uma igreja que está disposta a dizer: eu não vou me curvar, eu não vou me curvar, porque eu vou continuar servindo ao Deus que me salvou. Eles estavam ali naquela nação como escravos, foram levados para aquela nação como cativos, mas uma coisa eles tinham: aqueles três, ainda que todos os judeus quisessem seguir o que o rei mandou, eles continuaram. E agora os instrumentos vão tocar, começa a cerimônia, e todos dobram os seus joelhos, mas alguém olha assim: ei, espera aí, e aqueles três ali, eles não se curvaram? Não, eu não acredito, é verdade. Rapidinho alguém correu lá e foi contar para o rei. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquele teu amigo, aquele teu vizinho, ou talvez até um companheiro de trabalho, que às vezes já chegou perto e disse: ora por mim lá na igreja. Se um dia você for colocado à prova, talvez nem ele vai chegar para te defender. Talvez ele vai olhar para você e vai dizer: para que isso? Isso não é fé, isso é fanatismo. Por que isso? Porque na mesma hora alguém correu lá para contar: olha, rei, 3 homens que o Senhor colocou, instituiu para que estivesse trabalhando no palácio. Esses homens que o Senhor escolheu, colocou sobre os negócios do rei. Esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não querem se curvar diante da imagem que o Senhor mandou construir. Esses 3 se negam a obedecer a tua ordem, mas na verdade, irmãos, sabe o que havia dentro do coração daquele povo? Inveja. Porque quando Deus exalta o seu povo, isso causa inveja em alguém. Porque existem pessoas que estão focadas somente nas coisas deste mundo, e se Deus coloca um crente em uma determinada posição, eles vão se levantar. Os demônios estão revoltados contra o povo de Deus. Então, se Deus se exalta, Satanás vai usar alguém para tentar te derrubar. Mas vale a pena ser fiel a Deus, porque quem é fiel a Deus não vai contradizer o que Deus diz para agradar A ou B. Ele vai fazer a vontade de Deus. E agora o rei ouviu isso e ficou enfurecido, ficou revoltado, e ele manda chamar os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porventura é de propósito que vocês se recusaram a dobrar os seus joelhos perante a minha estátua que eu ordenei que se adorasse? Porventura é de propósito? Ou seja, vocês estão fazendo isso é porque não entendeu? Ou é porque vocês estão verdadeiramente contra a minha ordem? Tem gente que pensa que o crente, ele é contra certos ensinamentos que andam difundidos por aí. Eles pensam que o crente é contra, é porque ele não entendeu. Eles estão tentando nos explicar. Eles tentam explicar por meio da ciência, por meio da filosofia, por meio de vários ensinamentos, mas nós temos que abrir a nossa boca para dizer: não é porque eu não entendi, não, eu entendi perfeitamente. O segredo é que eu sou contra.
chega um momento, irmãos, que nós temos que dizer sim ou não. Por mais que a gente tentar ficar no meio termo, não falar exatamente o que precisa, chega um momento que precisa dizer: eu sou a favor ou eu sou contra. É necessário. E há momentos na nossa vida que nós somos colocados nessa situação. E eles disseram: olha, rei, é de propósito. Se Deus quiser, Ele nos livra, porque Ele é poderoso para nos livrar da sua mão. Aleluias. O rei pensou que eles iam negar-nos. Tem muita gente por aí pensando que a igreja de Cristo, na hora que a coisa apertar mesmo, ela vai negar, mas não vai não. Tem crente que não vai voltar atrás. Pode apertar com ele, pode ameaçar tirar a vida dele, ele vai firmar a sua palavra e vai dizer: eu continuo no meu posicionamento. Aleluias. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele merece a adoração verdadeira. Ele merece ser cultuado de verdade. Outras coisas não podem substituir o nosso Deus. E ele diz então: aquece a fornalha 7 vezes mais. O crente fiel, ainda que ele for para a fornalha, ele vai para a fornalha adorando a Deus. Aleluia. Aquece 7 vezes mais. E pode lançar os 3 na fornalha. E agora, o espetáculo, a festa, não é mais a adoração à imagem. Agora a festa mudou de direção. Agora eles querem ver o que vai acontecer com Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém pensando, talvez batendo palma: agora nós estamos livres, agora eles serão tirados dos seus cargos e nós vamos até assumir o lugar deles. Agora eles são condenados à morte. Que maravilha! Isso vai colocar medo nos outros judeus, e eles também não vão querer defender a adoração ao Deus deles. Está vendo que ele adiantou? Querer defender a fé até o fim? Vai morrer. Mas eles estão prontos para ser julgados, mas entrar na fornalha de cabeça erguida. Aleluia! Quando os homens pegam aqueles 3 judeus para lançar na fornalha, os que vão lançar são queimados e mortos. Mas os 3 que são lançados na fornalha, eles entram na fornalha vivos e começam a andar no meio do fogo. Aleluia! A nossa adoração não pode ser cancelada por causa de medo de fogo. Deixa o fogo queimar. Enquanto o fogo queima, nós adoramos, porque o fogo não vai queimar em nós. Aleluia! Vai servir de testemunho que Deus dá livramento aos verdadeiros adoradores. Eles estão andando dentro da fornalha e o rei está olhando, pensando que eles iam rapidamente ser carbonizados. E ele vê, de repente, eles estão andando e eles são jogados amarrados, mas lá dentro eles estão soltos. Aleluia. Pode tentar amarrar, mas existe um Deus que pode nos soltar. Aleluia. E eles começam a andar, e ali o rei começa a contar: Sadraque, Mesaque, Abednego e aquele outro que está ali. Eu estou vendo alguém diferente. Não são 3. Espera, deixa eu contar de novo: Sadraque, Mesaque, Abednego e aquele outro que eu estou vendo. Tem mais alguém dentro da fornalha. Esses 3 não estão sozinhos. Tem alguém com eles. Aleluia. Sabe por que nós não vamos nos curvar? Aleluia. Mediante as ameaças. É porque tem mais um conosco. Tem mais um que garante que vai estar conosco até o fim. Que nesta manhã, meus irmãos, nós possamos prosseguir com a nossa adoração a Deus. Aleluia! Com esses louvores que sobem direto para o trono de Deus, e Deus manifesta a sua glória, e que nada neste mundo, nenhum prazer, nenhuma paixão, nenhuma ameaça, nenhuma palavra, nenhuma lei que for criada contra a igreja seja forte o suficiente
parar a nossa fé. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.